hoje sobre a arte de educar filhos. Tá? É o 11ª instrução para a vida religiosa da PL. Mas antes de falar de filhos, é importante a gente saber o que nós fazemos nesse planeta Terra. Qual é a nossa missão aqui? Há quem ache que existe para ganhar dinheiro. Né? Então, nascemos para trabalhar, para ganhar dinheiro, juntar um monte de dinheiro. Né? Não leva para o túmulo, mas há gente que faz isso, não tem? Há outros que nascem, tá? Que vêm para o mundo com objetivos próprios. Fazer coisas para ele. Mas, afinal de contas, para que é que nós viemos para o mundo? Então, o nosso patriarca, o nosso segundo fundador, definiu isso. Nós viemos ao mundo para ser útil aos outros, para servir. Somente para isso. Quando a gente começa a pensar em nós próprios, aí começa a dar um monte de problemas. Então, eu vou voltar um pouquinho a 14 bilhões de anos atrás. O que tinha 14 anos atrás? Só uma energia. Não tinha mais nada. Não tinha planeta Terra, não tinha luz, estrela, não tinha ser humano, nada. Tinha só uma energia. Essa energia, entre ela, o choque térmico, a explosão, fez ela criar massa, matéria. Antes não era matéria, era só energia. Alguém consegue pegar a energia? Eu quero pegar a energia aqui para mim, um pedaço. Né? Dividir a energia. Né? Toma choque, mas você não consegue pegar a energia, guardar, dividir. Então essa energia criou o universo. A estrela, sol, energia, planeta, né? O mundo animal, o mundo aquático, né? Os peixes, vegetais, está tudo conectado naquela energia. Então você não consegue separar uma coisa da outra. Vocês mesmos acabaram de dizer que não dá para separar a energia. Você consegue sentir, né? Um choque, mas se separar a energia não conhece. Então está tudo conectado. Nós aqui somos conectados um no outro. Daí fica fácil entender o 10º preceito ali, ó. Felicite a si e aos outros, porque você é uma parte dos outros. A planta é uma parte de Deus, é uma parte do universo, né? E você existe o quê? Para ser útil para os outros. É para isso que você existe. Então, aqueles que vieram para cá com pressa para o planeta Terra, que precisa correr para trabalhar, para ganhar dinheiro, ele não veio para isso, ele veio para servir, para ser útil. Já inventaram o caixão gaveta para o caixão? Quando morre? Aqui está suas pertences pessoais. Leva o extrato da conta, né, o CDB. Não tem como. Então nós existimos para servir. Então não dá para explicar a educação de filhos se você não entender que você existe para ser útil aos outros. Né? Você não tem outra explicação. Lendo o livro do Patriarca, A Arte de Educar Filhos, eu fiquei surpreso quando ele diz que os pais não devem ensinar nada aos filhos, devem educar. Eu falei, opa, não deve ensinar, deve educar. A Anne estava do meu lado quando estava pesquisando, eu falei, para mim é novidade isso, eu achei que os pais tinham que ensinar para os filhos. No primeiro momento eu discordei, assim, falei, mas não é para ensinar, então como é que faz para fazer com os filhos? Educar. Aí fui lá dar uma pesquisada lá no Google, né, para saber a diferença de educar e de ensinar. E para minha surpresa, ensinar é você transmitir aquilo que todo mundo já sabe. Então você ensina. A pessoa ele não vai construir, ele não vai melhorar, ele vai ensinar, você está passando exatamente aquilo. Né? Uma receita, por exemplo. Aquilo todo mundo sabe, é só você ler, está ali. Agora, a inovação, a criatividade, você não ensina, porque isso está onde? Dentro da sua cabeça. Aí eu fui pesquisar na internet alguns ditados conhecidos aí. Então eu peguei, por exemplo, aqui um do Winston Churchill. Ele diz lá o seguinte: estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensinem. O ser humano não gosta de ser ensinado. Aí eu fui um pouquinho mais longe. Né? Não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si mesmo. Galileu Galilei.
O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Aí eu falei, nossa, o segundo fundador, que camarada esperto, né? Tantos anos atrás, já morreu, né? E ele falava, não se deve ensinar, deve educar. Olha quanta gente falando a mesma coisa, né? Já antes dele até, né? Olha isso aqui, ó. O que é ensinado em escolas e universidades não representa a educação, mas são os meios para obtê-la. A educação é uma coisa admirável, mas é bom recordar que nada do que vale a pena saber pode ser ensinado. E essa aqui é fantástica, do Albert Einstein. Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Então, conclusão dessa história é o seguinte: nós não devemos ensinar nada, nem aos filhos, nem a ninguém. Devemos educar. E aí que vem aí o ponto central da nossa palestra. Como que se educa? Não é ensinando, porque ninguém quer aprender nada, que você sabe. A maioria das coisas é isso. Mas você quer o quê? Aprender, orientar. Então, criança é o seguinte, você está vendo a criança caminhando em direção a uma escada, por exemplo. Há pais que falam assim, não vai lá, você vai cair. Se você for, você apanha. A criança recebe esse choque. Poxa, não posso ir. Isso hoje, né? Futuro. Está lá já a criança adulta, né? 25, 30 anos, 40 anos, aquele cara que não tem iniciativa. Pô, esse homem não faz nada, né? Às vezes até inverte. Quando está casado, é a mulher que toma iniciativa, o homem está sem iniciativa. Essa é uma das causas daquela repressão quando você falou para a criança não poder fazer aquilo. Qual é o correto para educar? Filho, vem cá. Ali tem uma escada. Cuidado. Então, se for descer, ensina, explica, mostra. Olha, cuidado que você pode cair. Aqui não tem escada. Se você brincar aqui, melhor. Mas a criança tem que decidir se ela vai querer descer a escada ou não. Aí, normalmente, acontece o quê? Vai para a escada, né? Aonde você falou que... Onde você gostaria que ela não fosse. Aí ela leva um tombo. O que os pais normalmente fazem? Eu não te falei que você ia cair? Eu te avisei. Está vendo? Bem feito que você caiu. Mas na PL, agora, depois dessa orientação aqui, depois dessa palestra, qual é a forma correta? Não é ensinar, é educar. Então, os pais dão o apoio. Filhão, vem cá, levanta. Oxa, levanta que agora você já aprendeu, né? Então, vai de novo que você consegue. Vai lá que o papai está torcendo aqui do seu lado. Deixa ele fazer sozinho por si só. Deixa ele caminhar. Outro exemplo. Mamãe está na cozinha, lá cozinhando. O filho chega do lado. Sai daqui, moleque, você vai se queimar. Normalmente, antes desta palestra, é assim que a gente fazia, não é? Vai para lá, moleque. Então, é que fogo, queima. O que a criança faz? Vamos ver se queima mesmo, né? Aí queima. Tá vendo, moleque? Eu falei para você que queimava. Menino teimoso. Poxa, avisei para você. Mas, como não é ensinar, que isso ela está ensinando, é educar, e educar é orientar, qual é a forma correta? Vem cá, filho, isso aqui é um fogão, fogo, isso queima, olha, chega pertinho para você como é quentinho, está vendo? Então, se você ficar pertinho da mamãe, você vai poder se machucar, vai se queimar. Tá? Mas você fica à vontade. Queimou? Puxa, meu filho, você queimou, vem cá, vamos consertar. Puxa, ainda bem que você aprendeu que queima, né? Nossa, parabéns. Então, você faz o quê? Um elogio. Não pode criticar. Né? Criança precisa ser educada. Há pais que falam assim, não, eu quero ter filho homem. Sabe para quê? Para ser um médico. Eu quero um filho médico. Então, ele já determina logo, antes de ter o filho, antes de engravidar. Meu filho tem que ser um médico. Tem que ser assim, tem que ser assado. Aí o filho nasce, o filho quer ser juiz de direito, quer ser cantor, mas o pai não, você vai estudar medicina, porque eu quero que você estude. Eu estou ensinando, eu estou mandando. Será que vai ser um bom médico? O que o pai deve fazer? Educar. Dar para ele as opções. Quem vai decidir o caminho é o filho. O pai apoia o caminho que ele segue. Se ele quer seguir um caminho que, ao seu ver, não é correto,
Você não vai dizer para ele que aquilo lá não presta, é ruim, nem nada. Você vai explicar para ele que esse caminho, na sua opinião, é melhor, e esse caminho, na sua opinião, é pior. Deixa ele decidir que caminho vai seguir. Deu errado? Bem feito. Não. Vem cá, filhão. Estou do seu lado. Conte comigo. Estamos juntos. Então, o filho vai ter o quê? Admiração e respeito pelo pai. Vai aprender e não vai ser ensinado. Não são à toa que todo esse pessoal falou isso. Albert Einstein. Educação é aquilo que fica depois que esquece o que a escola ensinou. Depois que esquece o que o pai ensinou. Depois que esquece o que a vida ensinou. O que fica disso é a educação. Eu perguntaria para vocês, um cantor, eu vou ser cantor, é para cantar para quem? Para ele ou para os outros? Eu vou compor uma música para mim mesmo? A prova de que a gente veio para ser útil ao próximo é isso aí. O cantor canta para os outros. Seria muito chato o cara falar, vou cantar para mim mesmo, né? Ninguém vai me ouvir cantar. Já imaginou Roberto Carlos cantando só para ele? E outros cantores famosos, os Beatles. Não, nós vamos cantar só para mim. Vou compor para mim. O ator, eu vou representar para mim mesmo. O vendedor, eu vou vender para mim mesmo. O vendedor vende para os outros. O comprador compra para os outros. Você estuda numa escola para quê? Não, eu quero me formar em direito para atender sob lei e ficar quietinho na minha casa. É tudo para os outros. Então, esta é a prova que você veio ao mundo para ser útil aos outros. E nós devemos educar a criança para ser útil aos outros. E a forma de educar não é ensinando, é mostrando para a criança o que, na sua opinião, é legal e o que não é legal. Ele tem que tomar decisão. Eu quero fazer desse jeito. Deixa ele fazer. Porque desta forma, fazendo, é que se aprende. Não é errando que se aprende? Será que fui eu que inventei essa história, esse ditado? Deixa errar. No erro tem um aprendizado. Não é? Agora, a educação nasce aonde? Depois que nasce a criança? Ou na gravidez? A educação começa aqui, na gravidez. A gravidez, o feto está aqui, né? Tudo que a mãe fizer na gravidez, o filho está gravando. Aquilo é um gravador. Então, a mãe está com raiva, nervosa, agitada, né? O que vai acontecer com o filho? Está com raiva, está nervosa, vai tudo passar para a criança. Vai ter uma criança nervosa. É possível uma mãe tratar uma gravidez assim, e a criança nascer tranquila, sossegada? Toda essa energia que ela está passando, está registrando na criança. Então, qual o correto? Ficou grávida? Primeiro ponto, o filho não é seu. Filho é de Deus. Filho de Deus. Aliás, eu perguntaria a vocês, quem pode fazer um cachorrinho para mim de olho azul, bonitinho, que não faça xixi na casa, que não faça cocô, que não se alimente, seja bonitinho. Alguém consegue fazer um cachorro desse? Vivo, com vida? Impossível. O ser humano não consegue fazer nada, não faz uma planta, não faz um animal, não faz nada. E você vem me dizer que o filho é teu? Eu fiz o filho? Não. Apenas você teve a obrigação e a responsabilidade de educar um filho de Deus. Não é seu filho. Nenhum de nós aqui somos dono de ninguém, é o nosso dono. Nós somos filhos de Deus. Com esse respeito, com essa responsabilidade, com essa dedicação é que deve educar um filho. Na concepção, a mãe que acha que a gravidez é doença, né? Então ela fala assim, eu estou grávida, pega água para mim, pega chocolate, faz aquilo, traz na cama, preguiça, né? Então, na verdade, uma futura mãe preguiçosa. Como é que vai nascer o filho? Preguiçoso. Mãe nervosa, vai nascer o filho nervoso. Amanhã o filho está brigando na escola, pode assaltar, pode roubar, pode bater no pai quando crescer. Tem pais que falam assim, eu quero ter filhos para cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Não é para ser útil ao próximo, não. Aquela história de cantar, é cantar para você mesmo. Então, o filho é para cuidar de mim quando eu estiver velho.
Então, o que ele está fazendo o quê? Ele está mudando o objetivo do ser humano. Será que você nasce para cuidar do seu pai e da sua mãe? Pode até acontecer, mas esse não é o objetivo. O objetivo é ser útil aos outros. É para isso que você existe aqui na Terra. Quando você faz isso da forma correta, você vive feliz, vive com saúde, vive em paz, faz o mundo crescer para melhor. Quando pensa o contrário, a coisa complica. Ao invés de criticar, elogie. Elogie, aplauda. Errou? Aplauda. Parabéns, filho, você tentou. Vamos de novo. Levanta. Papai, mamãe está do seu lado aqui. Agora você vai conseguir. Vamos lá. Como é que educa uma criança quando está começando a caminhar? Dá os 2 passos, cai, você xinga, seu burro, não aprendeu a andar? Como já soubesse, né? Ou você elogia, dá estímulo. Então, levantou, caiu, levanta de novo, filho, você vai conseguir. Pode ser o ano que ele tiver. Cada vez que ele cair, lembre-se dessa história. Elogie. Né? Bebeu, ficou bêbado, bateu o carro. Parabéns, filho, você está vivo. Parabéns, você aprendeu. Teve alguma lição disso? Parabéns. Reflita agora. O que você aprendeu com beber e dirigir, por exemplo. Né? Se envolveu com as drogas? Está vendo? Droga não presta. Será que alguém sabe que droga não presta? Será que todos não sabem disso? Você criticando, você falando, vai resolver? Mas você dando um apoio e fazendo com que ele perceba isso, a coisa muda de figura. Né? Importante a harmonia conjugal. Difícil dar uma educação boa se os pais não estão em harmonia. Nós falamos no mês passado sobre a harmonia conjugal. Né? Não vamos repetir aqui, porque é uma palestra longa, mas o principal da harmonia, o que é? É o seu cônjuge, é a sua esposa. Quer dizer, a pessoa mais importante no casamento é o seu companheiro, sua companheira. Ele é a pessoa mais importante. Então, vale tudo para você estar em harmonia com ele. E existem alguns requisitos de harmonia. Por exemplo, internamente eu olho para minha esposa. Por exemplo, isso não acontece, é só um exemplo. Eu posso olhar para minha esposa e falar, não gosto disso que ela faz. Mas por fora, né? Por fora, as mil maravilhas. Mas por dentro está queimando aqui. Eu não gosto que ela faz aquilo. Então isso é desarmonia, porque está tudo conectado. A energia é uma só. Não adianta você, por dentro, falar que está ruim e por fora demonstrar. Sabe aquela pessoa falsa? Que por dentro, mas por dentro eu quero acabar com você? Né? Tem pessoa assim? Não tem, né? Então, a harmonia tem que ser dentro e fora, para que o filho seja o seu espelho. Na realidade, o segundo fundador diz o seguinte, os filhos são espelhos do pai. Né? Então, o que o pai faz, o filho faz. Tudo que o pai faz, o filho faz. Já está ensinando cerveja, né? Filho imita os pais. Imita as coisas boas, imita as coisas ruins. Pais com problema, como é que o filho é? Um anjinho, será? O filho é um anjo? O filho vai ser um problema. Resumindo, minha gente, a educação de filhos não é ensinar filho. É orientar a escolher o caminho. Né? Essa educação começa na gravidez, começa na concepção. A partir dali, o filho recebe toda a energia do pai e da mãe. Não adianta o pai estar trabalhando num outro estado, num outro país, e lá quebrar o pau, brigar, fazer coisas ruins. O filho que está aqui vai sentir isso. Tem um exemplo naquele DVD que está à venda aí nas bancas de revista, que é De Onde Viemos. Lá tem um exemplo científico. O cientista pegou uma célula, dividiu ela, né, e deixou ela nos Estados Unidos e levou um pedaço dessa célula para o Japão. E aí colocou uma filmadora ao vivo na célula lá do Japão. E ficou os dois com o microscópio. Então ele mexia essa célula aqui, nos Estados Unidos, e a célula mexia lá no Japão. Então, ou seja, esta é a prova que tudo que existe no universo é uma coisa só, está tudo conectado. O que você sente, a outra pessoa sente. Isso é fácil. Qual é a mãe quando chega perto do filho, não precisa falar nada, ele olha e fala, sentindo alguma coisa ruim. Está sentindo, sente. Não adianta ficar dando risadinha. A mãe sente, nós sentimos, porque está tudo conectado, é uma coisa só.
Então, a harmonia conjugal, a educação, deve se preparar para ter um filho. Quando nasce o filho, o que acontece com o casal? Primeiro o filho, né? Depois a esposa e o marido. Não é assim que a gente é ensinado? Primeiro as crianças entram na mesa. Primeiro as crianças comem primeiro. Só que na PL, nosso fundador diz o seguinte: primeiro é o seu cônjuge. Então, quando você vai servir um almoço, se for a esposa que estiver servindo, que pode ser o marido também que está fazendo churrasco, né? Mas vamos colocar o mais tradicional, que é a esposa que serve o marido. Então, neste caso, primeiro que senta na mesa é o marido. Depois vem o filho. Nunca é o filho depois o marido. Por que primeiro o marido depois não o filho? Porque você está educando ao filho, está ensinando a ele que os mais velhos devem ser respeitados mais do que os mais novos. O filho cresce amanhã, o que ele faz com o mais velho? Não, minha mãe, ele não vai falar isso, mas está gravado na cabeça que idoso, que velho é chato. Os mais novos da idade dele, ou mais novo ainda, são os legais, são os bacanas. Então desrespeita o mais velho. Porque os pais, sem querer, ao dar esse amor errôneo, tratou a criança primeiro. Então, olha a criança, está chorando, olha a criança, é isso, tudo a criança, criança, criança. E o marido ou a esposa fica para segundo plano. Então, o mais importante no casamento é a harmonia do casal. O filho veio depois, então o filho é atendido depois. Bom, agora nasceu o segundo filho, como é que fica? Se você erroneamente já veio dizendo que o filho era o mais importante, já desprezou pai e mãe, né? Quando nasce o segundo filho, o que você continua fazendo? O caçula é mais importante que o mais velho. O pai e mãe nem existe nessa história mais, né? Então, primeiro o filhinho. Então, é ele que senta à mesa, é ele primeiro que vai a comida come primeiro, é ele, tudo é ele. O mais velho já está rejeitado. É como se você estivesse ensinando, ó filhinho, é assim que faz, viu? Você não respeita os mais velhos, sempre os mais novos, tá? Quando aparecer um mais velho na sua frente, você fala, não, primeiro o mais novo. Porque é assim que eu estou lhe ensinando. Só que na PL nós aprendemos diferente. Quando nasce o segundo filho, o mais velho é mais importante que o primeiro. Então, quem que vai sentar-se à mesa para comer primeiro? É o mais novo? É o filho mais velho. Na verdade, a ordem seria, se for a mãe que estiver servindo, primeiro o marido, que é o pai, depois o filho mais velho e, por último, o filho mais novo. Essa é a ordem. Porque você vai estar ensinando o seu filho que os mais velhos são mais importantes, é que merecem mais respeito. E os mais novos, tem que ensinar essa hierarquia para o filho. O filho precisa compreender isso, precisa aprender isso. Você precisa orientar ele disso, para que ele possa respeitar o mais velho. É normal você ver filho batendo e agredindo pais. Quando cresce, bate no pai. Defende os irmãos, defende os amigos, defende os mais novos. Da onde que vem esse aprendizado, vocês acham? Da educação. Então, o mais importante é o casal. Depois são os filhos. Nunca inverta essa posição. Toda essa palestra, esses exemplos que eu estou dando para vocês, foram tiradas da escola infantil e escola que tem no Japão, do Hospital da PL do Japão e da clínica aqui do Brasil, das orientações dos mestres e dos missionários, da experiência adquirida ao longo de muitos anos, testando pais que educam de um jeito, pais que educam de outro, para chegar à conclusão que esta é a forma mais correta de se educar filhos. Filhos você não ensina, filho você os educa. Espero que vocês guardem isso na mente de vocês, que a partir de hoje, lembre-se, a sua companheira e o seu companheiro é mais importante que o filho. O segundo filho, ele é menos importante, o mais velho é mais importante. O filho é que tem que tomar a decisão, não é você. Não é você que fala, você tem que fazer isso, porque é o certo. Não. Mostre o caminho A, o caminho B. Ele que escolhe o caminho que vai seguir. Ele quer ser cantor, quer ser dentista, quer ser artista, seja o que ele quiser ser. Deixa ele ser. Né? Mais um exemplo que tem no livro do Patriarca, criança que faz barulho na mesa. Plá, 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 plá. O que os pais devem fazer? Para com esse barulho, moleque. Está enchendo o saco, todo dia fazendo barulho. É assim que a gente costumava fazer. Mas, a partir dessa palestra, você vai entender que isso, ele está tendo criatividade, ele está sonhando, ele está viajando, ele está construindo o mundo dele.
Então você vai chegar para ele, poxa, filho, parabéns, né? Pelo bagunça, pelo barulho. Né? O que você está imaginando aí? Aprenda com ele. Se você fizer essa pergunta, porque é ensinando que se aprende, mamãe, eu estou fazendo aqui o planeta, a Terra, eu estou pensando em fazer alguma coisa, você vai aprender alguma coisa. Se você reprimi-lo, lembre-se, essa criança na fase adulta vai ser aquela criança recatada, não terá proatividade, será uma pessoa inútil e não útil à sociedade. Parabéns pela presença, parabéns ao meu amigo Falcon, que está ali, fazendo a filmagem, ao meu filho Felipe, que fez essa demonstração aqui, a todos pela presença, a mestre Naibel, que me permitiu, me possibilitou estudar bastante para passar esse conceito para vocês de educação e de ensinar e educar, né? E esses exemplos maravilhosos do nosso patriarca. Muito obrigado, boa semana a todos e boa prática. Obrigado.